Fornecedor B é simples. Sum. Vamos fazer aqui o sum. Fornecedor B, prontos, a dividir por sum, a dividir por tudo agora, né? Prontos. E vamos transformar isso para percentual. Transformamos isso para percentual remanescente. Vai ser 1 menos este. Pronto, está aqui o percentual. E agora, jogo, como é que eu faço? Vamos transformar isso para ficar dinâmico. Aqui onde vem 2020. Aqui onde vem 2020. Clicamos aqui. Concatenamos. Plicas. Para quê? Para isso tudo virar texto. E aqui acontece o mesmo. Aqui acontece o mesmo. Onde tem 2020 referencia ali. Concatena, plicas. Isso tudo virou texto. Então você que não entendeu, aproveita ver aqui eu refazer tudo de novo para o fornecedor B. Fazer aqui indirect. Vou selecionar isto, enter. Vamos dar uns acabamentos tops nesse gráfico. Vamos fazer uma coisa totalmente diferenciada. Ok, indirect, prontos. Fechei aqui, pronto. E aqui tá. Então agora os dois estão dinâmicos. Jô, o que é um gráfico dinâmico? Um gráfico, anota a teoria que pouca gente fala. Um gráfico dinâmico é aquele que existe por cima de uma tabela dinâmica. Esta tabelinha aqui é dinâmica. Como é que você sabe? Porque ela se adapta mediante o filtro. Uma tabela dinâmica é aquela que se adapta mediante o filtro. Então, já que essa tabela está se adaptando mediante o filtro, consequentemente, o gráfico que foi feito por cima dessa tabela dinâmica também é dinâmico, ok? Simples assim, pouca gente sabe fazer isso. Então, aqui, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos selecionar isso aqui. Vamos selecionar isso aqui. Aliás, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos fazer aqui insert. Inclusive, podemos dar um negrito nesse título, né? Ok, pronto. Vamos lá aqui de novo. Insert. Está aqui gráfico. Inclusive, eu posso vir aqui só para acertar o tamanho. Podemos fazer exatamente do mesmo tamanho. Vamos lá acertar o tamanho. Pronto, já acertamos. Vou deixar aqui do lado agora para fornecedor B. Eu quero que tu sejas um profissional diferenciado. Então aprenda a fazer essas coisas, porque pouca gente sabe fazer isso aqui. O que eu vou fazer agora? Mouse direito. Tá aqui. Vou repetir tudo de novo para você pegar. A repetição é a mãe do aprendizado. Então vou voltar a repetir para o fornecedor B, ok? Vamos lá. Vamos lá. Selecionar dados, adicionar. Eram 22, certo? Vírgula 1. Vou copiar aqui. Já temos dois, né? Já temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. Pronto. Vou clicar aqui, vou deletar, vou selecionar nesse gráfico. Vamos formatar a cor agora. Podemos pegar uma outra cor se nós quisermos. Temos liberdade para fazer o que quiser aqui, ok? Pegamos uma outra cor. Agora vamos selecionar de novo, selecionar dados, adicionar de novo. Agora vamos adicionar o fornecedor B. Vamos apagar aqui e adicionar os dados, fazer OK. Pronto. E agora vamos sobrepor este gráfico em cima deste, né? Mouse direito, mudar o tipo de gráfico, selecionando essa opção, OK. Já fizemos a sobreposição. Agora selecionando a parte do remanescente, tem que selecionar duas vezes. Se você seleciona uma vez, o Excel seleciona os dois. Seleciona a segunda só para pegar esta parte, formatar, preenchimento, no fill, sem preenchimento. E este outro gráfico, selecionei a segunda agora, formatar, vir aqui, sólido, escolher aquela cor, depois escolher uma cor mais clara. Vamos vir para aqui, uma cor mais clara. Pronto, ok. E podemos aumentar aqui a transparência um bocadinho. Só para dar aquele charme ao nosso gráfico e pronto. Aqui até podemos escolher uma cor um pouco mais clara, ok? Pronto. E aí está. Agora vamos trabalhar o título dinâmico. Como é que se faz, Jô? Através da concatenação. Jô, como é que eu trabalho um título dinâmico? Através da concatenação. Você sabe, por exemplo, tem que ter o fornecedor, tem que concatenar, tem que ter aqui o hífen e depois tem que concatenar com o ano. Pronto, o teu título já está dinâmico. Se eu mudar aqui, ele mudou aqui. Se eu mudar aqui, ele mudou aqui. Agora a única coisa que eu preciso fazer é dizer neste gráfico, eu preciso apontar o título para pegar a informação daqui. Então aqui está, ano 2020, ano 2021. Como ele muda nessa célula, automaticamente ele muda no gráfico. Agora eu preciso fazer Ctrl C disto, vir aqui fazer Ctrl V, colocar aqui, apontar isto aqui para um outro lugar que é aqui, ok, que é aqui, 65%. Qual era o tamanho disto? 28. E de vir para aqui, vou aumentar aqui para 28 e venho aqui para preencher esse texto agora desta cor de laranja. Pronto, aqui está 65%. Então está tudo dinâmico.
Então, qual é o segredo no Excel que poucos profissionais sabem? Vou te ensinar uma coisinha simples aqui. Muita gente faz o quê? Para começar, isso aqui nem fica aqui, inclusive nos meus cursos. Eu nem ensino meus alunos a fazer assim. Eu ensino meus alunos a deixarem